Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje, nosso mergulho nos leva a uma fonte que explora uma das metáforas mais antigas e poderosas da espiritualidade, a ideia de andar com Deus. A nossa fonte é um capítulo específico, 48, do livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge, e a nossa missão aqui é desconstruir o que o autor realmente quer dizer com essa expressão, né? Porque vamos analisar como ele argumenta que isso vai muito além de uma imagem poética. Ele propõe um modelo de parceria ativa, funcional, que, segundo ele, é a base para todo o resto. Exatamente. O ponto de partida do autor é, assim, uma reinterpretação do que ele acredita ser o desejo fundamental de Deus. A tese dele é que a busca não é primariamente por adoração, ou obediência, ou serviço, mas por parceria. Parceria. Isso. Ele nos remete àquela imagem de Gênesis, né? Onde Deus andava pelo jardim na viração do dia. Para o Sorge, essa não é só uma cena pastoral, é a declaração de propósito original. Ele interpreta como a evidência de que a humanidade foi projetada para um relacionamento de companheirismo, sabe? De diálogo e até de tomada de decisão conjunta. E para tornar essa ideia menos abstrata, o autor usa uma analogia bem pé no chão, falando da esposa dele, a Marcy, e a amiga dela, a Wendy. Elas adoram caminhar juntas, ele descreve como elas conversam sem parar, e essa atividade simples, a caminhada, é o que de fato cimenta e aprofunda a amizade. Como que ele usa essa imagem tão simples para construir um argumento teológico tão grande? Então, ele usa como uma ponte conceitual. A caminhada da Marcy e da Wendy não é uma obrigação, né? É o resultado natural da amizade delas. É o que elas gostam de fazer. Certo. Sorgen transpõe isso para a vida espiritual. A ideia de andar com Deus não é uma tarefa a ser cumprida, mas a expressão de um relacionamento. E isso se conecta com o conceito central do livro, o tal lugar secreto. Aham. Ele é muito claro ao dizer que esse momento de oração ou meditação não é o objetivo final. É o campo de treinamento, o catalisador. O verdadeiro objetivo é levar a comunhão que foi desenvolvida ali para fora, transformando-a numa caminhada ininterrupta, um diálogo constante ao longo do dia. Certo, então o lugar secreto é o ginásio e a caminhada é o jogo em si. Perfeito, é isso. Para ilustrar esse ideal, o autor se concentra numa figura bíblica bem enigmática, que é Enoque. A Bíblia diz muito pouco sobre ele, exceto aquela frase crucial de que ele andou com Deus. Por que o Enoque é tão central para o argumento do Sorge? O que ele representa? O Enoque, na análise do Sorge, é o protótipo. Ele é apresentado como o primeiro ser humano pós-queda a redescobrir o que Adão perdeu. O autor sugere que Enoque encontrou um nível de comunhão tão profundo que permeava cada aspecto da vida dele, não só momentos isolados de devoção. Uhum. E o que torna Enoque um estudo de caso tão poderoso para o autor é o resultado extraordinário dessa caminhada. Exato, o famoso arrebatamento, né? A ideia é de que ele não morreu, mas foi levado por Deus. Só que a interpretação comum disso é que foi uma espécie de recompensa por uma vida de piedade excepcional. Mas o autor parece rejeitar essa leitura. Ele enxerga o evento quase como uma peça de comunicação divina, uma declaração pública. Qual é a tese dele sobre o porquê disso ter acontecido? Então a tese do Sorge é que não foi sobre recompensar o Enoque, mas sobre ensinar a humanidade. Ele argumenta que Deus usou a vida e a partida de Enoque para enviar uma mensagem em letras garrafais. Eu amo andar com vocês. A amizade diária e constante é o que eu mais valorizo. Nossa. Na visão do autor, Enoque foi o primeiro a entender isso tão profundamente que Deus decidiu destacar o exemplo dele de uma forma inesquecível para que servisse de modelo para todas as gerações futuras. Foi um ato simbólico para mostrar o valor da parceria. E é aqui que o autor faz uma conexão que, dependendo da perspectiva, pode ser vista como genial ou um grande salto interpretativo. Ele foca na idade de Enoque, 365 anos. E ele conecta esse número diretamente aos 365 dias do ano. Qual é o propósito dessa interpretação? É só um detalhe memorável ou ele está construindo um ponto teológico específico com essa numerologia? É com certeza um ponto teológico. Para o Sorge, não é coincidência. Ele usa isso como um recurso literário e até mnemônico, bem poderoso,
para reforçar o tema principal dele, a consistência diária. Certo. A mensagem que ele extrai disso é como se Deus estivesse dizendo: eu quero andar com vocês nos 365 dias do ano. Na segunda-feira, no feriado, no dia bom e no dia ruim. A comunhão não é um evento de fim de semana. Entendi. É importante notar que essa é a interpretação do Sorge, né? É uma forma de ilustrar a tese. Ele não está afirmando que é a única leitura possível do texto, mas ele a utiliza para dar peso a essa ideia de uma caminhada integral, ininterrupta. Essa ideia de consistência diária leva ao que me parece ser a tese central do capítulo. O argumento de que Deus busca amigos antes de buscar instrumentos. Isso parece inverter a lógica de muito pensamento religioso que foca no serviço, na ação. Como o autor desenvolve essa ideia de amizade primeiro? Ele a desenvolve como um princípio de causa e efeito. O argumento é que Deus não primeiro decide um plano de ação tipo, vou enviar um dilúvio ou libertar um povo e depois procura no mundo a melhor ferramenta humana para executar o trabalho. Certo. O modelo que o Sorge propõe é o oposto. Deus primeiro busca e cultiva uma amizade e a partir dessa amizade, dessa parceria estabelecida, as possibilidades de ação no mundo se abrem. A frase-chave que ele usa é: Deus opera com seus amigos. A amizade é a pré-condição, não o resultado do serviço. Ele usa figuras bíblicas importantes para sustentar isso. Noé, Moisés, José, Elias. Mas aqui surge uma questão. Uma leitura mais cética poderia argumentar que essas pessoas foram simplesmente servos obedientes, escolhidos para uma tarefa específica. O autor está reinterpretando essas narrativas através de uma lente moderna de amizade para se adequar à tese? Ou ele encontra algo nos textos originais que apoia essa visão de parceria em vez de mera obediência? Essa é uma excelente pergunta. Do ponto de vista do Sorge, a evidência está na própria narrativa. Ele argumentaria que a Bíblia descreve Noé como alguém que andava com Deus antes de qualquer menção ao dilúvio. A relação já existia. Exato. Essa relação pré-existente é o que, na análise dele, tornou Noé o parceiro ideal para um projeto tão monumental. O mesmo para Moisés na sarça ardente ou José na prisão. A comunhão íntima deles com Deus precedeu a ascensão a papéis públicos. Ou seja, a história secreta vem antes da pública. Exatamente. Para o autor não é uma reinterpretação, mas uma observação da cronologia dos fatos. A amizade qualifica a pessoa para a tarefa, e não o contrário. Se a amizade é a causa, qual é o efeito? O autor faz uma afirmação bastante ousada sobre Daniel na Babilônia. Ele sugere que a mera presença de Daniel, um homem que andava com Deus, de alguma forma acelerou ou catalisou eventos sobrenaturais na corte. É uma ideia, entanto. Como ele justifica essa conexão? Ele a justifica apresentando um padrão. O argumento é que a Babilônia operava sob um certo conjunto de regras. Uma normalidade, por assim dizer. Mas quando Daniel chega, o cenário muda. De repente, surgem sonhos proféticos que ninguém consegue interpretar. Um livramento inexplicável da fornalha. A mão que escreve na parede? Isso. A mão que escreve na parede, a sobrevivência na cova dos leões. O modelo teológico de Sorge aqui é que a presença de um parceiro de Deus no local cria um ambiente, uma espécie de ponto de apoio, para que a intervenção divina se manifeste de formas extraordinárias. Daniel não estava só orando por si mesmo. A comunhão constante dele com Deus alterou, segundo o autor, a realidade espiritual ao redor dele. Isso levanta uma questão prática. Se essa amizade é tão crucial e tem efeitos tão concretos, quais são as qualidades que, segundo o autor, Deus procura nesses parceiros? Ele lista algumas como humildade, fidelidade, mas uma delas me parece particularmente complexa e desafiadora: a lealdade. Sim, e ele define essa lealdade de uma forma muito específica. Não é só a lealdade quando tudo vai bem. É a lealdade testada no fogo. Especialmente, como ele diz, quando as circunstâncias sugerem que Deus é injusto. Nossa, isso é forte. É. Isso toca diretamente no antigo problema teológico do sofrimento. Sorge argumenta que a capacidade de manter a confiança e a fidelidade em meio à dor, à confusão ou ao que parece ser o silêncio de Deus é o teste final. É o que, na visão dele,
transforma uma pessoa de um crente comum em um vaso útil, um amigo confiável com quem se pode contar nos momentos mais difíceis. Isso é de fato um ponto profundo. Toca na tensão entre fé e dúvida. O autor explora a linha tênue entre essa lealdade inabalável e o que alguns poderiam criticar como uma aceitação cega. Ou essa tensão é exatamente o ponto que ele quer destacar? Ele parece se concentrar mais na segunda opção. A tensão é o ponto. Não se trata de não ter dúvidas ou não sentir dor, mas de qual será a escolha final em meio a essa tensão. A lealdade, no argumento dele, é uma escolha de permanecer no relacionamento apesar da falta de respostas. É manter-se fiel ao caráter de Deus que se conheceu na intimidade, mesmo quando a realidade externa contradiz esse conhecimento. Essa é a qualidade que ele eleva como sendo a mais rara e valiosa. Para coroar o argumento, o autor, previsivelmente, aponta para Jesus como o exemplo supremo desse caminhar. Que cena ou aspecto específico da vida de Jesus ele usa para encapsular essa ideia de comunhão ininterrupta? Ele escolhe uma cena muito vívida, a tempestade no mar da Galileia. Os discípulos estão em pânico total, o barco está afundando e Jesus, dormindo profundamente. Isso. Eles o acordam, desesperados, e ele, ainda meio sonolento, simplesmente se levanta e acalma a tempestade. A análise do Sorge aqui é fascinante. Ele argumenta que Jesus estava tão perfeitamente conectado ao Pai, tão no Espírito, que nem mesmo sono profundo poderia interromper essa comunhão. Ele acordou no mesmo estado de espírito em que adormeceu. Que imagem poderosa. Para o autor esse é o nível máximo da caminhada. Uma conexão tão intrínseca que não é afetada por estados de consciência, circunstâncias ou crises. Então, se a gente juntar todas essas peças, a ideia de parceria, o lugar secreto como treinamento, o princípio da amizade primeiro e o exemplo de Jesus, qual é a conclusão do autor? Qual o propósito final de cultivar o que ele chama de história secreta com Deus? O propósito final é a confiança. A história secreta construída dia após dia nessa caminhada é o que gera um nível de intimidade onde Deus pode confiar a essa pessoa os seus propósitos no mundo. Ele cita o Evangelho de João, onde Jesus diz aos discípulos: "Já não os chamo servos. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido." Ah, claro! Para Sorge, essa é a chave. A amizade é o que abre a porta para o conhecimento dos planos e propósitos divinos. A história secreta é o pré-requisito para receber uma missão pública significativa. Se olharmos para o argumento do Sorge como um todo, é uma reorientação fundamental de prioridades, né? Ele está propondo que a principal métrica de uma vida espiritual não é a atividade, o serviço ou mesmo os resultados visíveis, mas sim a qualidade dessa amizade diária, silenciosa e consistente. Exatamente. A amizade, essa caminhada íntima, não é apenas um dos aspectos da vida espiritual na visão dele, é a própria fundação, a fonte da qual todo o resto, propósito, ação, impacto flui naturalmente. Sem essa base, todo o resto seria, na visão dele, apenas atividade vazia. E isso nos deixa com uma questão provocativa para refletir, baseada na lógica do autor. Ele afirma que a ação divina é acelerada pela presença de um amigo no local. Se pegarmos esse princípio e o aplicarmos de forma mais ampla, o que poderia mudar em nossas próprias esferas de influência, seja no trabalho, na família ou na comunidade? Se a prioridade máxima se tornasse cultivar esse tipo de parceria profunda e leal, antes mesmo de qualquer plano estratégico, meta ou ação ser colocada na mesa. A nossa próxima conversa, continuaremos a explorar os temas deste mesmo livro. Até lá!